A primeira epístola a Timóteo, capítulo 3. Nos diz assim o texto sagrado: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. O texto ainda diz: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 8, para a gente terminar: que da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, e a lista continua. Mas do versículo 1 ao 7 estão todas as características necessárias ao bispo, ao presbítero, ao líder, aquele que conduz o rebanho do Senhor. E eu quero dizer ao pastor André Brandão que ele detém todas as qualidades exigidas para o ministério, e que eu dou testemunho disso ao lado do meu esposo, o pastor Eliomar Dionel, que o André, como qualquer um de nós, não é um ser humano perfeito, mas é um ministro aprovado em todas as qualidades necessárias para o ministério. Eu gostaria que a igreja reconhecesse isso, aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor André. Nós convidamos a avó do André para estar com a gente hoje aqui, a irmã dele. Quero chamá-las para virem aqui à frente, que nós queremos orar por essa família. A sogra, nossa irmã missionária Arineide, e a esposa, a pastora Catiúcia. Nós queremos render graças a Deus por esta família, louvar ao Senhor por esta família. No dia 6 de abril, o pastor André completou mais um ano de vida, e hoje nós estamos oferecendo culto de louvor a Deus e honrando ao Senhor pela vida e pelo ministério do nosso querido pastor André. Vamos ficar de pé, amada igreja. Nós vamos passar neste momento para a nossa pastora Wanda, para que ela possa orar agradecendo a Deus pela vida do André, pela família do André e pelo privilégio que nós temos de tê-lo aqui conosco, servindo ao Senhor desde a sua tenra idade, e podermos acompanhar a sua evolução como obreiro e como homem de Deus e como um homem de família, um cidadão que tem sido uma bênção para esta cidade. Vamos orar com a nossa pastora. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nessa noite nós queremos te glorificar pela vida do pastor André, pela vida da sua família,
por o Senhor o ter guardado até aqui, Senhor. Que o Senhor a cada dia o abençoe, o guarda, que a sua vida seja multiplicada nessa terra, os seus dias, Senhor, e todos eles, Senhor, na tua presença, te adorando, te bendizendo, que ele continue sendo um exemplo para essa igreja, um exemplo para a sua casa, um exemplo para esse município. Usa o teu filho a cada dia, como igreja, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, porque a vida é o Senhor que dá, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, mas o Senhor tem dado ao teu servo, e nós queremos te glorificar mais uma vez. Continua abençoando, sustentando, guardando, livrando das enfermidades, do mal, para que ele possa viver todos os dias da tua presença. Assim eu oro agradecida, no nome bendito de Jesus, amém. Amém. O Eleomar vai entregar o presente, meu amado esposo. É o presente toda a DEVIP. Deus abençoe, minha amada. Gratidão, tá? De pé como estamos, vamos ao texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Se você está chegando nessa conferência pelo primeiro dia, pela primeira semana, esta já é a nossa 4ª semana. E para que você tenha acesso às 3 semanas anteriores, basta que você acesse o canal no YouTube da DEVIP ou o meu canal no YouTube, Pastora Helena Raquel, para que você possa acompanhar com a gente todo esse caminho, não é? Sem deixar nada para trás. Aleluia. Glorificado, exaltado, bendito é o teu nome. Oh, aleluia. Glória a Deus. Segundo, queridos, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Podem ficar em paz, que eu já estou ciente em que ponto o evangelista Marcos Mendonça parou aqui, né? Mas eu quero ler com vocês o versículo 1 e depois nós vamos para o 13, que foi o último versículo onde ele pausou com a igreja na semana passada. Uma vez mais eu quero agradecer a Deus pela instrumentalidade do evangelista Marcos Mendonça, que me substituiu aqui. Como eu disse no início da conferência, que eu não tinha planos, né? E ao mesmo tempo sei que a nossa vida ela está no controle de Deus. E no dia anterior à conferência, eu comecei a manifestar um processo alérgico à noite e culminou na terça de manhã, acordando às 5 da manhã, precisando ser levada ao hospital com urgência. Quando eu cheguei lá, a primeira palavra que eu ouvi é que eu estava tendo um choque anafilático. Mas a mão de Deus, que é poderosa, a Ele pertence os livramentos dos laços de morte, entrou ali com a sua mão, com o seu poder, dando sabedoria a quem estava no plantão, dando entendimento, e eu fui medicada, e esse processo regrediu durante a semana, sem nenhum dano maior. A Deus seja a glória, Ele é maravilhoso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Vamos ao 13? Vamos lá? 1, 2, 3. Então disse Samuel a Saul: versículo 14, eu leio e a gente conclui. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos orar juntos, querida igreja.
Levante uma das suas mãos. Eu vou lhe motivar a deixar a sua Bíblia de papel aberta, a receber o Espírito da palavra, a abandonar o seu smartphone, a solicitar que o seu filho que está ao seu lado desligue o smartphone. Nós viemos receber a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra e nós também te glorificaremos. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela palavra? Se assente, meu irmão, se assente, minha irmã. Parabéns, Rafaela. Que bom que você escolheu a casa do Senhor para passar essa noite. Uma alegria estar com você hoje aqui, passar essa noite, celebrando a Deus pela sua vida também. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto bastante desafiador, não é? Porque ele vai marcar a transição, o início da transição do reinado de Saul para Davi. Capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, ele tem algumas peculiaridades que os irmãos devem ter observado na última semana. É nesse capítulo que o filho de Saul aparece. O fruto de Saul. A parte de Saul chamada Jonatas. Qual o nome, queridos? Eu imagino que o que eu disse nesse momento não lhe soe estranho. Fruto. Filho, fruto. Filho, parte de você. Para os pais isso soa estranho? Não? Então. Jonatas é aquele que durante as suas aparições na Bíblia, e agora você precisa de um pouquinho mais de concentração, revelará o que Saul deveria ter sido. Eu disse que Jonatas era parte de Saul, porque os filhos são parte dos pais, fruto dos pais. Jonatas, de acordo com o entendimento da cultura judaica, ele poderia ser o lado de Saul que deveria ter predominado. Isso não é uma ideia minha, ok? Isso é uma ideia que já passou pela mente de alguns rabinos. Que quando a vida de Jonatas é projetada na Bíblia, está sendo projetada na Bíblia o melhor lado de Saul. A melhor parte de Saul. O que Saul deveria ter sido. Agora veja se isso faz sentido a você. Algumas vezes um filho pode ser um retrato melhorado de um pai. Ou o contrário disso. Você olha para aquele filho e você diz, nossa, mas
ele parece tanto com o pai, mas ele ainda é melhor. Ou você olha e diz, ele parece com o pai e conseguiu ser pior. Então, essa possibilidade a gente experimenta nas nossas relações familiares. Então, Jonatas, dentro da história bíblica, ele vai ser sempre esse melhor lado de Saul. Com isso, eu não estou dizendo que Jonatas é uma metáfora, que Jonatas é uma projeção, que Jonatas está ali para simbolizar algo. Não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que parte de Saul, que nasce de Saul, para mostrar a Saul todo dia como dá para ser melhor. Meus irmãos, eu oro no meu espírito para que quando eu acorde na minha casa, o meu marido, ao olhar para mim, ele tenha a seguinte mensagem emitida: eu posso ser um crente melhor. Porque quando eu olho para o meu marido, é essa mensagem que eu recebo: eu posso ser uma crente melhor. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos dizer: é possível melhorar. Ao longo da sua vida você se apegou em muitas falsas muletas para apoiar os aleijões que você coleciona. Mas Deus vai colocar pessoas do seu lado que serão um outdoor da graça de Deus te avisando: você pode ser uma pessoa melhor. Nesse capítulo 13, Jonatas ataca os filisteus. Já começa assim. Quem era rei de Israel, igreja? Fale sem medo, isso porque não é pegadinha. Quem era o rei de Israel, igreja? Ora, quem deveria ter atacado os filisteus? Quem ataca? Jonatas. Jonatas faz o que deve ser feito aos inimigos em questão. Não esperar que eles ataquem, mas se levantar e atacar primeiro. Aqueles que durante o período do governo dos juízes muitas vezes perturbaram Israel. Saul reúne o povo em Gilgal. Eu estou fazendo uma síntese do capítulo 13. Onde ele foi proclamado rei. Foi ali que ele foi proclamado rei. Nada mais proveitoso para quem sabe aproveitar do que voltar ao começo. Ele estava no lugar ideal para acertar as linhas do seu ministério. Mas ao invés de fazer isso, ele começa a cair no lugar onde ele começou. Saul foi reprovado no primeiro teste divino dentro do seu reinado. Existem 3 expressões que marcam a forma com que Deus testou Saul. 1, obediência. 2, limitação e distinção de autoridade. 3, paciência. Eu quero me ater à distinção e limitação de autoridade. Saul tinha autoridade, sim, mas ele não tinha mais autoridade que Samuel e nem autoridade igual a de Samuel. Quando eu não sei até onde vai a minha autoridade e quando eu não reconheço que Deus nos deu campo de atuações diferentes, eu estou perto de atravessar uma linha que não pode ser atravessada. Então sai dessa onda que ungido todo mundo é e que todos são iguais. Você está confundindo Constituição com Bíblia. Constituição é uma coisa, Bíblia é outra. Bíblia não tem relação com questão de que eu também posso, mas é a quem Deus delega a autoridade para ser e para fazer. Eu lhe pergunto, quem tem mais de 10 anos de crente, levante a mão. Puxe o saldo de pessoas que se insurgiram contra a autoridade espiritual com
constituída. E se você tiver que ainda está no mesmo nível espiritual que esteve um dia, eu lhe desafio a rever isto. Eu não conheço um desobediente, eu não conheço um rebelde, eu não conheço um teimoso que conseguiu se manter no mesmo nível espiritual que começou. E é uma geração. Essa nossa geração é incrível. Esses dias uma mocinha me mandou um recadinho na caixinha de mensagem: o meu pastor não aceita ser confrontado. Em que mundo essa garota vive? Não, eu vou repetir. O meu pastor não aceita ser confrontado. É a mesma coisa de eu falar: meu pai não aceita que eu, Eduardo, confrontem. Ora, que lógica tem esse pai gerar, alimentar, cuidar, tratar, e eu e Eduardo vamos marcar uma reunião para confrontar meu pai? Mas nesse momento a gente logo pensa: mas o meu pai, ele é autoridade. E autoridades espirituais não são autoridade. Ou a gente acredita em tudo que a Bíblia diz, ou a gente não acredita em nada do que ela diz. Essa é a questão. Existe um monte de gente que vive como se a Bíblia não fosse a Bíblia. Se você faz parte desse grupo, ok. Mas se você não faz, você vai precisar acreditar em tudo que a Bíblia diz. E aí, quando eu perceber que alguém, ou na condição de pai, ou na condição de pastor, de alguma maneira está agindo de alguma forma que eu considero inapropriado ou inadequado, o máximo que eu posso fazer é orar para que Deus faça o que eu não posso fazer. Agora, se isso transcender a um limite ético, a um limite moral, se for pai, você perdoa e leva para a vida inteira. Se for só uma autoridade espiritual equivocada, você perdoa e se despede dela. E procura uma autoridade espiritual que seja regida pelo Espírito de Deus. Não há desculpas para cultivar um coração rebelde. Não há desculpas. Saul foi reprovado no primeiro teste dentro do seu reinado. Obediência, limitação e distinção de autoridade e paciência. E quando Samuel o inquieta, o constrange, o pergunta, ele se diz forçado pelas circunstâncias. E agora eu digo à igreja que essa é a desculpa quase predileta de todas nós. Sim ou não? Quando erramos, normalmente a gente diz: eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu falei aquela palavra torpe, mas também me tiraram do sério. Eu soquei mesmo o outro, mas ele passou dos limites. Eu tramitei por outra via e paguei suborno, mas eu tentei 3 vezes pelas vias comuns, mas as coisas no Brasil não funcionam. Então eu sempre vou dizer que a circunstância, ela me fez pecar. Eu li hoje de um comentarista e quero compartilhar com vocês. Uma desobediência direta nunca pode ser justificada com base na necessidade. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar e dissesse para pelo menos um crente simpático, porque se ele já emburrou, deixa ele com Deus. Declare isso a ele: não é necessário pecar. Não é necessário. Se você está aqui para ser tratado, se você está aqui para ser curado, se você está aqui para que Deus ministre a sua alma, se você está aqui para que Deus restaure sua vida, a primeira coisa que você precisará admitir é que o pecado foi uma decisão desnecessária da sua parte.
Deixe eu me colocar com você, porque é exatamente como eu estou. Eu estou com você. O pecado foi uma decisão desnecessária da minha parte. Todas as vezes que eu gritei, eu poderia não ter gritado. Todas as vezes que eu esbravejei, eu poderia não ter esbravejado. Todas as vezes que eu menti, eu poderia não ter mentido. Todas as vezes que eu invejei, eu poderia não ter invejado. Todas as vezes que eu perdi a paciência, eu poderia ter mantido a paciência. Todas as vezes que eu permiti que um pensamento me assolasse e fizesse morada na minha mente, eu poderia ter cantado um hino de louvor a Deus e não ter deixado esse sentimento perdurar. O pecado não é uma necessidade, o pecado é um desvio na condição humana de santidade, é uma afronta a Deus, é uma ofensa a Deus. Ah, mas foi bom eu pecar. Foi bom eu pecar porque pelo menos eu aprendi. Agora diga ao seu irmão, o pecado não é professor. Diga a ele ou a ela, a Bíblia é a sua professora. Quem trouxe a Bíblia, levante a Bíblia e diga, eu vou aprender com a Bíblia. Oh, glória! Eu vou aprender com a Bíblia. O que aconteceu na minha vida, aconteceu porque eu errei. Agora eu não vou aprender com o pecado. O pecado não ensina, o pecado mata. O pecado não ensina, o pecado destrói. O pecado não ensina, o pecado perverte as relações. O pecado não ensina, o pecado demoniza o leito conjugal. O pecado não ensina, o pecado envergonha as pessoas. O pecado não ensina, o pecado racha as famílias. O pecado não ensina, o pecado quebra a aliança. O pecado não ensina, o pecado atrapalha o nosso nível de confiança. O pecado não ensina, o pecado toca na nossa autoestima. O pecado não ensina, o pecado traumatiza adolescentes e crianças. O pecado não ensina, o pecado bloqueia a nossa capacidade de construir boas ideias e de ser mais inteligente. O pecado é a raiz da morte. Mas já ouvimos esta semana e eu quero repetir: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu não sou amiga do pecado, eu não tenho aliança com o pecado, eu não defendo o pecado, eu não tenho nada com o pecado. O pecado é um intruso. Relai, Joe, Manácia. O pecado entrou na sua casa como intruso. Pecado entrou no seu casamento como intruso. Pecado entrou no seu ministério como intruso. O pecado entrou no seu ministério, na sua empresa como intruso. Assim como a serpente no Éden. É um intruso. É como a morte é uma intrusa. Deus não fez o homem para morrer. O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Intrusos. Você se acostuma com a morte? Ah, que legal, morreu mais um. Como é que a gente vai se acostumar com o pecado? Ele é um intruso. O pecado é uma coisa terrível, mas é lindo. Eu não assisti a live ainda, pastora Carla, quando você ministrou em Gênesis capítulo 13. Eu ainda não assisti, só ouvi as pessoas falarem. Pecado desestabiliza, pecado deixa a gente sem graça. Aí na viração do dia, quem vem? Aquele a quem o pecado não constrange. Aquele a quem o pecado não afugenta. Aquele a quem o pecado não imobiliza. Aquele que não altera um plano na minha vida por causa do pecado. As pessoas dizem: ih, pecou, agora o que vai ser? Ih, pecou, agora como vai ser? Ih, pecou, então as promessas acabaram. Ih, pecou, então nunca mais para ele. Você acredita mesmo que o pecado surpreende a Deus? Que você surpreende a Deus? Que o diabo surpreende a Deus? Que os demônios surpreendem a Deus? Eu cancelo visitas, eu mudo minha agenda de acordo com as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Deus não altera a visita, Deus não muda a agenda. Eu estou me lembrando do salmista cantando a fidelidade de Deus, dizendo: eu não altero o concerto, eu não quebro a aliança e nem mudo o que saiu da minha boca. Eu já deixei de falar com alguém porque estava sem graça. Gente, eu preciso saber o que eu vou falar com fulano quando eu encontrar ele. Eu não sei nem o que falar. Meu Deus, ele aprontou tão feio. O que eu falo quando eu ver ele?
Já tive situações de eu defender amigos com outros amigos, sabe? Um amigo, fiquei muito triste, Helena, aconteceu aquilo na minha vida, e fulano passou por mim, e não falou comigo. Rapaz, se coloca no lugar. Tem coisas que a gente faz que deixa o outro sem ação, você deixou todo mundo sem ação. Mas você me procurou, mas eu dessa vez consegui, mas outras vezes perdi. O ser humano é assim mesmo. Você não sabe como fulano encarou isso, que isso remonta a ele da sua própria vida. Cada um tem seus limites. A pessoa se sentiu sem saber o que falar. Helena, é verdade, eu estou pensando, me perdoa, rapaz. E eu falei isso, sabe por quê? Porque eu já vivi isso. Já pensei assim, meu Deus, eu vou dizer o quê? Eu vou falar o quê? Eu não tenho nem o que falar. Estou certa? Não. Mas já agi assim. Agora imagina Deus olhando para o Éden. Acho que não vou hoje. Estou sem graça. A serpente passou lá, agora eu falo o que para eles? A serpente pensou que ia bagunçar a agenda de Deus na tua vida. Aponta para alguém, grita o nome dessa pessoa e fala: fulano, ninguém mexe na agenda de Deus. Deus poderia ter olhado e dito: estou sem conversa, estou sem papo, falo o quê? Digo o quê? Eu criei para a perfeição, eu criei para a eternidade, eu criei para o gozo, e agora, ou pior, como nós nos sentimos, estou magoado com ele, não esperava isso dela, ela me decepcionou quando errou. Quando chega a viração do dia, próximo das 5 ou das 6 da tarde, antes que a noite caísse, ouviu-se a voz de Deus soar no jardim: pecado do homem não altera a visita de Deus. Eu vou repetir: pecado do homem não altera a visita de Deus. Eu vou repetir: pecado do homem não altera a visita de Deus. Aguenta firme, suporta. Oh meu Deus, alguém vai mudar com você? Vai, é consequência. Passa com dignidade, levanta a cabeça. Alguém vai dizer: eu acho que para ele não tem mais jeito. Vai, porque falaram para mim. E gente inteligente: Helena, fulano caiu, não caiu? Ele é uma adiante de mim como testemunha. Caiu. Eu falei: mas Deus vai levantar, eu tenho certeza. A pessoa responde: aquilo ali nunca mais. Ai, Manácia, eu estou pulando de alegria, porque eu não posso citar um nome, mas todas as vezes que eu vejo esse homem sendo usado por Deus, eu digo: eita, Pai, que o povo não sabe o tamanho da tua graça, nem da tua misericórdia. Relai de ergue manto de plovas. Eu vi chorar, eu vi descer, eu vi gemer, vi ser provado, vi ser desprezado, vi Deus levantar, vi Deus usar. E quando eu vejo hoje, eu digo: Deus, o que foi isso que tu fez? Misericórdia. Pecado não altera a agenda de Deus. Confessado, abandonado, disciplinado, corrigido e restaurado. Com isso eu estou dizendo: vai lá pecar, porque o pecado é professor. Quem ensina? A Bíblia. Mas já que é a condição de alguém hoje aqui, vai ficar na lama igual um porquinho? Fazer o quê, né? Já que eu caí mesmo, já que você caiu, vai ficar dando pirueta na lama? Aconteceu, né? Fazer o quê? Deixa eu explicar. Pecado é um lugar que a gente abandona. Entendeu? Quando eu faço um atendimento e a pessoa me fala alguma coisa: olha, pastora, aí eu pequei. Acontece esse tipo de conversa em igreja de antigamente, tá, irmãos? Que aqui a gente está no... Eu pequei e tal. Mas, ó, pastor, eu vou casar. Aí eu já grito: mas para de pecar agora! Que a pessoa pensa assim: não, vai pecando enquanto corre o papel.
Vai pecando enquanto paga o buffet. Vai pecando enquanto chama madrinho, padrinho. Você está brincando comigo. Pecado confessado é abandonado. Sabe aquele ditado popular que não adianta colocar tranca em porta que já foi arrombada? E eu estou utilizando o termo arrombamento para porta. Isso serve para qualquer esfera da vida. É mentira do diabo. A gente coloca tranca de novo sim. Porque não é porque o ladrão me roubou uma vez que vai roubar duas. Chega! Levante sua mão e mande uma palavra no mundo do espírito. E grita para ele assim: ladrão! Na minha casa, foi uma vez só, eu estou trancando de novo, a poder no sangue de Jesus para me purificar. Não deixa Satanás mentir para você que não tem mais jeito. Saul desobedece, justifica sua desobediência em uma necessidade. E então Samuel diz a ele o que vai acontecer. O nome disso é consequência. Ok, igreja? Qual é o nome disso? Isso aí tem na antiga aliança. E isso aqui tem na nova aliança. Você pode perceber que, embora não seja na mesma esfera, algumas vezes nós sofremos consequências do que falamos precipitadamente. Em ter que resgatar a confiança de alguém, é ou não é? De fazer uma big dívida e depois, Deus me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. Mas vai ter que parcelar. É o processo. Existem alguns pecados que talvez as consequências não apareçam, sejam menores, a não ser no sentido espiritual, um dano espiritual, e quando eu recebo o perdão pelo arrependimento e a graça de Deus me alcança. Mas na maioria das vezes há desdobramentos sociais, há desdobramentos familiares, uma questão de responsabilidade. E aconteceu isso aqui. E no caso de Saul, é na antiga aliança. E aí foi com dureza, foi com vara. Agiste neciamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele ainda não está perdendo a posição de rei. Amém, igreja? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus está dizendo, por intermédio de Samuel, que o objetivo de Deus, se Saul tivesse sido fiel e não desobediente, era dar a ele uma linhagem monárquica. O reino para sempre não indica que Saul nunca morreria, não é isso. Mas que os filhos dele reinariam depois dele. Quem está me entendendo diz amém. Amém. E você sabe que uma das peças principais da monarquia é a beleza da sucessão. Ok? É uma coisa que a gente olha e diz que fenomenal. Ah, é neto, é bisavô, é bisneto, é trineto. Então há uma beleza na monarquia. E esta beleza na monarquia passa pela peça da sucessão. Israel está experimentando a monarquia. É a primeira vez. Teve um doido lá, Abimeleque, que tentou naquela parábola das árvores, né, do espinheiro, mas aquilo não deu em nada, porque a gente que quer ser sem que Deus queira não vai a lugar nenhum. Se insurge sozinho, acabou. Agora não, agora é sério, agora é a primeira monarquia constituída em Israel. E a notícia de Deus para Saul é: a sua família não dará sucessão ao teu reino. O Senhor diz a ele: o Senhor poderia ter confirmado o teu reino para sempre, porém agora, versículo 14, não subsistirá o teu reino,
já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Eu me assusto com Deus em algumas coisas. Eu me maravilho, tá? E me assusto. Eu me maravilho e me assusto. No susto, eu fico pensando, me olhando assim, às vezes, quando eu quero fazer uma coisa e não posso fazer esta coisa, e Deus vai lá e usa outra pessoa para fazer esta coisa, eu fico olhando o quanto Deus trata com muita rapidez substituições. Deus não vai ficar chorando. Ele não quer. Mas tinha que ser ele. E eu fico pensando como reage essa mente envaidecida que pensa assim: se eu não pregar, se eu não dirigir, eu estou aqui pregando para a Devip e para irmãos que estão espalhados no Brasil e no mundo, pastores que estão nos ouvindo aqui. Aí lá na sua igreja, querido pastor, o músico pensa assim: se eu não tocar. Aqui os professores de escola dominical, tudo crente, mas eu sei, pastor, a prova é que o senhor está aí. Aí o professor diz assim: porque se eu sair da EBD, ainda bem que agora tem rede social. Porque aí a humilhação é maior. Que Deus sabe humilhar a gente, né? Ele deixa a classe com 8, o pastorzinho pensa que vai fechar a escola, na próxima aula tem 20. E eu estou falando pastorzinho, me identificando, porque eu já estive no lugar desse pastor. E eu tenho uma palavra para dizer para você: Deus não é escravo do teu talento, nem da tua vocação. Lá na minha casa, tomara que não seja a palavra torpe que a gente aprendeu aqui no domingo, a gente diz assim: não faça bico doce, porque tem crente fazendo bico doce, pensando que a igreja depende dele, que o pastor depende dele, que o reino depende dele. Deus está na nossa frente, ó. Saul, eu já busquei um homem segundo o meu coração. Embriagados pelo vinho da autossuficiência, esquecemos que existe alguém, há sempre alguém, e Deus sabe exatamente como encontrá-lo. Que Deus quebre a taça do vinho da autossuficiência da nossa mão, porque Deus nunca foi escravo do meu talento. Se eu não pregar, outro prega. Se o pastor não presidir, outro preside. Se o cantor não cantar, outro canta. E eu quero entender pelo Espírito que se Deus precisar dar talento a quem não tem e habilidade a quem não tem, daqui a pouco você vai se ver fazendo coisa que nunca fez na vida. É Deus dizendo: eu não sou escravo de talento algum. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eu quero que vocês leiam comigo esta parte aqui, ó. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Vamos lá, 1, 2, 3. E já eu gostaria que você entendesse que aqui está sendo usado um exemplo de linguagem. E o nome desta linguagem é presente profético. Ok? Não existe passado, presente e futuro. Presente no indicativo. Espiritualmente falando, na língua bíblica, a gente vai encontrar o presente profético. É quando Deus trata eventos futuros
numa linguagem como se eles já estivessem acontecendo. Entendi, Ana? Você está aí em pezinha e de repente você pode estar aí orando por alguém e Deus já pode estar chamando ele de diácono. Deus já pode estar chamando ele de presbítero. Você sabe o nome disso? Presente profético. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga a ele: atualize a sua linguagem com a linguagem de Deus. Atualize a sua linguagem com a linguagem de Deus. Eventos futuros são mencionados como se já estivessem acontecendo, por causa da certeza de que eles acontecerão. Assim Deus trata o que Ele diz. Deus não conjuga palavra profética no mundo do Espírito no futuro, porque a minha palavra é palavra dada, a palavra de Deus é palavra cumprida. O que Ele disse, Ele vai fazer. É por isso que tem dia que você fica diferente. Tem dia que você se arruma diferente. Não tem dia que você se arruma diferente. Tem dia que nem parece você. Aí você se olha e diz assim: hoje eu estou inspirado. Não, hoje você está no presente profético. É diferente. Imagina José ganhando uma túnica talá de mangas compridas para usar num clima desértico, andando no barro no meio das ovelhas com seus irmãos. Quem olhava para ele, a túnica destoava dele no presente do indicativo, mas não destoava dele no presente profético. Já está na hora de você parar de se arrastar no chão. Se ajeita. Entra no teu presente profeta. Deixa eu descortinar um mistério que não acontece só na ADVIP, acontece aí na sua igreja também. Às vezes o seu pastor, o seu líder exige de você um pouco mais do que exige de alguém. Aí você diz: eu não sei porquê, eu tenho a mesma idade do fulano e o pastor só fala isso comigo. Eu tenho o mesmo cargo que o fulano e o pastor só fala isso comigo. Eu sento no mesmo lugar que o fulano e o pastor só fala isso para mim. É porque tem alguém que já viu o teu presente profético. Samuel é claro: porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Mistério. O que é isso? Mistério. O que é isso, gente? Fala alto: mistério. O que o Senhor ordenou a Saul? Não sei. Acerca deste tempo ali do sacrifício. Não é a regra comum, geral do sacrifício. É algo que Deus tinha ordenado a Saul. O que Samuel está dizendo: Saul, você estava informado. Nós sempre estamos, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você responde para a tua alma e não para mim. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida, não sabe? Você está informado. Dela shuricanta labas. Que notícia, né, meus irmãos? Olhe para mim, que notícia. Sua família não te sucederá na monarquia. O seu reino será interrompido. Ele vai passar de você. Eu não gostaria, Isaac, que você colocasse o 15 agora, tá? Não coloque agora. Porque eu gostaria de me colocar no lugar de Saul. E gostaria que vocês se colocassem no lugar de Saul. Sim ou não? O que você faria nesse momento?
Sabe o que está faltando, gente? Na nossa vida? Lágrimas. Lágrimas. Sabe o que está faltando na nossa vida? Não é lágrima porque está com cartão de crédito atrasado. Isso eu sei que é um problema e que o crente deve andar de forma digna. Quando eu digo uma coisa, eu não estou afirmando a outra. A gente tem que explicar tudo, né, nesse mundo de meu Deus. Não é chorar porque não pintou a casa. Pintei a casa. Pensei que ia pintar a casa. Pintei a casa. Sabe o que está faltando para a gente? Pranto. Pranto. Eu sinto falta, sabe de quem no culto? Eu sinto falta no culto de vários irmãos quando faltam, vocês sabem disso. Para a alegria de vocês, eu tenho uma memória privilegiada. Mas eu estou citando duas irmãs. Uma está na eternidade, irmã Marisa, e a outra está em possibilidade de vir, irmã Eni. Porque elas tinham, uma tem e a outra está na eternidade, um pranto no culto. Lembra? Irmã Eni vive ainda, e a irmã Marisa vive eternamente. De vez em quando eu estava no culto, eu ouvia um choro, um gemido. E esse gemido me lembrava da minha infância. Que depois de servir a ceia, irmãos, não se cantava um hino animado. Mas se ficava em silêncio um tempo. E a gente começava a ouvir esses gemidos de contrição. Delaide ou becante. Eu não lembro, eu não sou tão velha, eu tenho 43 anos, eu não lembro da minha adolescência de um pregador pregar e a gente dar um salto do banco. Eu fui conhecer salto com 16, 18 anos. Que é um movimento que eu acho maravilhoso. Mas olhava para o banco dos jovens adolescentes e estava todo mundo de olho fechado, abaixado, chorando. Eu não estou dizendo que devemos abrir mão disso por aquilo. Eu estou dizendo que precisamos de ambos. Eu estou dizendo que a gente precisa voltar a chorar. Voltar a chorar. As pessoas hoje choram no culto e pedem desculpa porque estão chorando. Irmão, me desculpa porque eu estou chorando. Não é verdade? Uma irmã me mandou uma mensagem e disse: pastora, eu estou me sentindo liberta nas suas lives porque a senhora chora. Porque eu parei de fazer live porque eu chorava. Chora. O que Saul ouviu ali era para ele chorar. Onde caem os valentes num lugar de autossuficiência, onde não há lágrimas. Aonde é vergonhoso chorar, aonde a ordem é grite, pule, salte, rode, mas se chorar, está com algum problema, irmão? Muitos. Mas não é por nenhum deles que eu estou chorando. Eu estou chorando porque a presença de Deus me constrange. Eu estou chorando porque quando a graça de Deus se manifesta, eu lembro das minhas deficiências, eu lembro do meu próprio pecado. Eu estou chorando porque aquela palavra que eu disse ontem eu não deveria ter dito, porque aquela porta na cara que eu dei em alguém em casa eu não deveria ter dado. Eu estou chorando porque eu quero ser um crente melhor. Saul não chorou. Saul não insistiu.
insistiu, você tem que aprender a insistir com Deus. Quando Deus sinalizar que está passando algo de você, agarra e diz: Deus, não. O que eu preciso fazer? Deus, não. Deus, não. Deus, tu me fez promessas. Deus, eu creio nessas promessas. Deus, eu falhei, mas tu sabes que eu te amo. Fale com Deus. Existem coisas que você precisa dizer que você nunca disse. Lava show de country. Derai de como nascer. Deus sabe, mas a gente tem que falar. Esses dias eu disse: Deus, eu sou aquela menina que conversava com o Senhor no espelho. Deus, eu sou aquela menina que minha casa tinha um corredorzinho em cima do telhado. E quando eu tinha que ir lá para limpar o cachorro, às vezes eu chorava e falava contigo sobre o meu futuro. Eu ainda sou aquela, Deus. Nada mudou entre nós. Eu não vou pedir perdão por estar chorando. Labaraba show de cai. Não argumentou. Não disse: Deus, não. Você sabia que existem sentenças na sua vida que podem ser revogadas, sim? Gente, por que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou? Porque você está aceitando todas as sentenças e tocando a vida. Se você pode argumentar com Deus, mas não é argumentar de coagir, de exigir. É igual quando você era criança com teu pai: mas pai, mãe, pai, eu estou aqui. E eu te amo, e eu não vou te deixar. Tem dia que quando está no limite, eu digo para ele o que alguém já disse antes de mim: ainda que tu me mate, eu vou continuar esperando em ti. Então não tem jeito que eu não te solto. Agarra ele nessa noite de terça-feira. Fala para ele: eu sou teu, tu é meu. Fala para ele que você não nasceu para o pecado. Fala para ele que você não nasceu para mentira. Fala para ele que você não nasceu para o cigarro. Fala para ele que você não nasceu para o álcool. Fala para ele que está difícil, sim, mas que você é dele, que você o ama. Fala para ele que você tropeçou na semana passada, você tropeçou ontem e já tinha planos para hoje à noite. Mas uma coisa é verdade: o teu joelho nunca se dobrou diante de outro Deus que não seja ele. Você está todo errado, está todo quebrado e veio para cá. Por quê? Porque tem algo em você que ainda clama por ele, e é o Espírito que clama: Abba, Pai. Coloca o 15 pra gente, filha. Então se levantou Samuel, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões. A assustadora reação de Saul diante da ação disciplinar de Deus proferida pelo profeta: tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Eu vou repetir: a assustadora reação de Saul diante da ação disciplinar de Deus proferida pelo profeta. Porque quando o profeta me disciplina, é Deus que está me disciplinando. Quando ele deveria ter deitado no chão, ele se levantou. Quando ele deveria ter descido, ele subiu. Eu escrevi, irmãos, eu estava recostada na cama. Algumas pessoas próximas a mim sabem que hoje foi um dia desafiador, e eu estava escrevendo à tarde, e o Espírito de Cristo, ele ministrava a minha
alma chora, Saul. Grita, Saul. Pede misericórdia, Saul. Eu não. Eu sou rei. Eu sou ungido. O valente cai na arrogância. Pastora, a senhora está pregando para quem? Para mim e para vocês. Para mim e para vocês. Ou vocês estão pensando que a gente fez isso aqui porque a gente acha que isso acontece só com os outros? Eu sou uma pessoa que eu busco ser discreta nos meus relacionamentos entre os meus amigos, fazer poucas perguntas, não intervir na vida íntima deles. Eu não sou uma pessoa, eu acho que por isso que os meus amigos também são discretos. Eu não sei, eu tenho dificuldade com invasões. Mas se tem uma descrição que eu quebro, é quando um amigo meu convive com alguém que é um valente e caiu. Eu não quero saber com quem foi, como foi, onde foi, que jeito deu. Eu só faço uma pergunta e ele é uma sabe, que sempre foi objeto da minha preocupação. Fulano, não quero saber da história, não. Mas você acha que essa pessoa começou a cair quando? Irmãos, a queda pública não é a queda. Conversando com uma pessoa, pastor Sérgio, sabe o que ela me respondeu? Eu nunca parei para pensar nisso. Já sei. Sabe quando as coisas começaram a dar errado? Quando tudo que acontecia, alguém gritava, filma aí, filma aí, filma aí. Sabe o nome disso? Exibicionismo. Pastora, mas esse culto está sendo filmado e a senhora tem escola digital e a senhora também faz vídeos. E quem disse que todos caem no mesmo lugar? Tem gente aqui que foge até do vídeo. Se vier uma câmera na frente dele, ele se encapuça. Para ele isso não representa nenhum tipo de tentação. Mas o dia que você não puder dar um passo sem mostrar o que você está fazendo, o dia em que você for carente de ser aplaudido a cada oferta que você entrega, o dia que você tiver a necessidade de dizer, olha o que eu acabei de fazer, talvez seja a hora de reconsiderar o seu relacionamento com essa área. Saul contou ao povo que se achava com ele uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimais. Quando Saul contou o povo, eu começo a concluir agora. O senhor me ajuda, irmão William? 600 homens. Quantos? 600. Adiantou ter metido os pés pelas mãos para manter o povo com ele? Não. 600 homens que usavam instrumentos agrícolas, armas improvisadas. Saul era corajoso. Diga bem alto assim: Saul era corajoso. Se levantou para guerrear com 600 homens. Os erros de Saul não podem nos cegar para os seus acertos. Mesmo com poucas pessoas, ele se levanta. Miquimais fica a 10 quilômetros do lugar que eles estão. Os filisteus se levantam com 3 grupos de saqueadores. Um grupo vai para o norte, o outro vai para o leste, o outro vai para o oeste.
Eles caminham em direções diferentes para promover 3 ações: destruição de plantações, assassinatos e assédios sexuais. E aí o versículo 19 nos mostra como Israel estava nesse tempo. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. A idade do ferro estava começando naquela região. Uma estratégia para desarmar Israel era impedir que houvessem ferreiros entre o povo. Quando o inimigo percebe que a sua habilidade pode ser usada para o avanço do reino de Deus, ele vai tentar tirar você do lugar da tua utilidade e te levar para um lugar de inutilidade. Eu vou repetir: respira fundo. Quando o inimigo perceber a sua habilidade no reino de Deus, ele vai tentar tirar você de um lugar de utilidade para te colocar num lugar de inutilidade. Nem sempre ele mata, ele só tira você do lugar certo de atuação para te jogar num lugar aonde o que Deus investiu em você não seja aproveitado. Pregadores que não pregam, ensinadores que não ensinam, intercessores que não oram, evangelistas que não evangelizam, discipuladores que não discipulam mais. Ele pegou alguém que era útil e jogou num quarto fechado de inutilidade. Alguns dos ferreiros que haviam, os filisteus levaram para trabalhar para eles, que é também uma ação maligna. O inimigo quer nos deixar sem os nossos operários habilidosos. Gente, num tempo de cancelamento, se a gente pensar no que vão pensar, a gente não fala. Mas eu vou falar. Esse programa que crente baba vendo criancinha cantando nele, visa pegar os nossos operários habilidosos para levar para o lado deles. Aonde você começou a cantar? Na igreja. Aleluia! Levante as suas mãos e diga: os filisteus, bem alto, os filisteus não terão minhas mãos. Diga: os filisteus não terão minha voz. Diga: os filisteus não terão meu intelecto. Grite assim: tudo que Deus me deu, eu vou usar em Israel, para a glória de Deus. Eu estou vendo Deus fechando portas, estou vendo Deus abrindo portas, eu estou vendo Deus colocando pessoas em lugares estratégicos, porque lá você é uma flecha de Deus. Mas estou vendo Deus tirando alguém, porque lá querem apagar a chama da beira da flecha. Deus não vai deixar matar você. Ei, dei ebai ebaxe, ai de coma ibai echebai canto re. Tem gente se levantando de lugares porque Deus está arrancando hoje. Rebai deremantui. Teu tempo é dele, tua casa é dele, tua voz é dele, teu dom é dele, teu talento é dele. Tal como os romanos, os filisteus permitiam apenas que eles tivessem instrumentos agrícolas. Escravos precisarão de instrumentos de trabalho, não de guerra. E até o instrumento de trabalho estava ligado à dependência dos filisteus. Eles tinham que descer até os filisteus
para amolar as foices, para amolar os instrumentos de trabalho. E eu escrevi para eu não esquecer: quando a gente precisa amolar ferramenta na pedra de amolar deles, algo de muito errado está de fato acontecendo. O que Deus me deu não depende da pedra de amolar do filisteu para ser mais aceitável, para ser mais bonito. Que Deus te deu não passa pela pedra de amolar deles. Você não tem nada com eles. Eu ontem estava gravando uma das aulas para ECB e agora eu esqueci qual foi o pai da igreja que eu estava mencionando, mas ele disse algo que me fascinou. Eu sou todo de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou toda de Deus. Eu sou todo de Deus. Eu sou todo de Deus. Eu sou toda de Deus. Eu vou repetir: eu sou todo de Deus. Eu sou toda de Deus. Eu sou todo de Deus. Eu sou toda de Deus. Eu sou todo de Deus. Eu sou toda de Deus. Alguém vai começar a sugerir que você aprenda técnicas com fulano, aprenda técnicas com ciclano, leia um pouco disso, leia um pouco daquilo, mas se um dia, para usar a minha ferramenta, eu precisar amolar na pedra do filisteu, tem pedra aqui, 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 tem pedra aqui. Se para salvar esse casamento você precisa colocar pornografia nele, então eu já não conheço mais a Bíblia. Tem pedra aqui, tem pedra aqui, tem pedra aqui. Se para recuperar esse casamento você tem que se vestir de forma indecorosa para conquistar ele, eu não entendo mais nada. Tem pedra aqui, tem pedra aqui. Se para passar por aquela porta você tem que contar mentira, desde o lugar que você nasceu até o número de passagens que você gasta, eu não estou entendendo mais nada. Tem pedra aqui. Leuijo Manassie. Alguém vai dizer: desse jeito que você vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Espírito de Cristo está mandando eu te lembrar: desse jeito que você vai na pedra, você já sabe onde vai chegar. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Tiraram tudo. É porque vai abrindo, 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 abrindo. Daqui a pouco não tem nem mais porta, é um buraco. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Uau, graças a Deus, hein? Graças a Deus. Porém, acharam-se com Saul, graças a Deus, e com Jonatas, seu filho. Israel não tinha armas. Israel não tinha poder bélico. Israel precisava usar ferramentas agrícolas como armas. Mas pelo menos duas pessoas tinham. Quem tinha? Quem, gente? Vamos voltar tudo? Né, Perlinha? Perlinha veio de São João de Meriti, ela anota tudo. Amo você, tá? Deus, Ele vai preparar um tempo para que tudo que Ele mesmo está investindo em você seja usado de forma abundante no reino dEle. Eu vi um homem
ele passou bem pelo centro aqui. E ele tinha um baú tão pesado que ele arrastava com uma corrente brilhosa. Ele parou, jogou o baú nos teus pés. Joe desce. De colmancho de rai. De quiancho e de plovas. Remanto de culminácia. Eu conheci uma menina como você. Eu conheci uma menina que quando o marido não podia vir, ela vinha. Eu conheci uma menina que saía do trabalho e vinha de ônibus. E eu sei que Deus vai fazer a mesma coisa no seu ministério. Ai, Deus me faça. Relai, Joe Minácia. Jesus não mente. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, como eu estava dizendo, eu vou voltar no começo com os irmãos para a gente terminar. Eu disse que no capítulo 13 apareceu o filho de Saul. E quem era ele? Jonatas. Quem? E Jonatas era o que de Saul? E mais do que isso era fruto. E mais do que fruto era parte. E mais do que parte era a melhor. O senhor aceita, presbítero Fabiano? O senhor é uma benção. Mas o Vitor... Misericórdia. É a sua melhor parte. O senhor entende, pastor Zias? Sou um homem de Deus. Mas o Luiz Felipe... Estão entendendo? Entendeu, Val? Qual o nome da sua filha mais velha? Ana Carolina escreveu uma carta para o pastor que está lá em casa. Com uma caneca. Vocês pensam que a Val é cheia? Vocês não leram a carta da menina. Estava Saul e Jonatas. Estava Saul e Jonatas. Saul tem armas. O valente que caiu no teste da obediência está armado. Mas Jonatas também está. Jonatas, cujo significado do nome é o que Jeová deu. O presente de Deus. Eu falei desses pais apenas como um exemplo para ligar a interpretação e a aplicação profética que eu quero fazer esta noite. Nós também temos uma melhor parte. A nossa parte desobediente, arrogante, infrutífera, ela está armada. Mas o presente de Deus, o que Jeová deu, também está armado. O Espírito de Cristo me disse: termine a mensagem fazendo a seguinte pergunta à igreja: na sua próxima guerra, quem você vai deixar lutar? A sua parte arrogante, desobediente? Ou essa melhor parte, que é a nova natureza de Cristo gerada em você? Se Saul entra, a arrogância vence. Mas se Jonatas entra, o Espírito prevalece. Fique de pé.